A pandemia do novo coronavírus provocou um golpe na saúde financeira de autônomos, informais e microempreendedores. Esses são trabalhadores vulneráveis a qualquer movimento de instabilidade econômica. São pequenos e frágeis e se apoiam no esforço diário de conseguir renda com um negócio próprio. A suspensão forçada das atividades comerciais para conter a Covid-19 fez o dinheiro parar de entrar no caixa desses trabalhadores, que agora estão com as contas no vermelho e com sustento ameaçado. Um sinal de alívio chegou com o anúncio de um auxílio emergencial de R$ 600, oferecido pelo governo por 3 meses. A Caixa Econômica Federal já fez o pagamento da primeira e da segunda parcelas do benefício a quase 60 milhões de pessoas e outras milhares ainda aguardam análise de cadastro. Hoje o Impressões conversa com o presidente do banco, Pedro Guimarães, sobre o pagamento desse benefício e outras atividades que a Caixa está desenvolvendo durante a pandemia. O pagamento do auxílio emergencial começou em abril, inicialmente com 3 parcelas de R$ 600. Até o momento, 108 milhões de pagamentos já foram feitos em todo o país, um trabalho feito de urgência que envolve o interesse de muitos brasileiros, e a gente vai entender um pouco melhor da logística desse esforço de pagamento, também dos problemas que aconteceram aí no meio do caminho, com o presidente da Caixa, responsável pelo pagamento, do auxílio emergencial, Pedro Guimarães. Obrigada pela gentileza dessa conversa com a gente. Muito obrigado, Catiuxa. É muito importante. Este foi o maior pagamento da história do Brasil, da América Latina, do Hemisfério Sul, não só no volume, como na velocidade, porque isto que foi a questão mais impactante. A lei foi promulgada no dia 2 de abril, nós lançamos o aplicativo do auxílio emergencial no dia 7 de abril, 5 dias depois. No dia 9 de abril, nós já fizemos o primeiro pagamento para 2,5 milhões de pessoas. E até respondendo a sua pergunta, parte dela, nós tivemos há um mês e meio atrás, filas, aglomerações durante 3 dias. E por quê? Porque como não havia uma base de dados, o que aconteceu? Nós recebemos da Dataprev, porque a Caixa lançou o aplicativo. No primeiro dia do aplicativo, 42 milhões de brasileiros se inscreveram. Sobrecarregou, né? Aí nós enviamos para a Dataprev, para o Ministério da Cidadania, e quando eles voltaram com quem poderia ser elegível, nós pagamos 8 milhões de pessoas num dia, 7 milhões e meio no outro. E quando começamos a pagar, muitas pessoas tinham dúvidas. Então não iam só as 8 milhões que tinham direito, ia todo mundo. Então, no primeiro momento, houve essa confusão. O normal seria ter de 1 a 2 meses para organizar esse banco de dados e pagar por mês de nascimento, que é como nós fizemos no segundo mês. Mas como tinha urgência, o que aconteceu? Recebemos a base de dados, já analisada pela Dataprev, e começamos a pagar. Como nós começamos a pagar, aconteceu as aglomerações, então, na segunda parcela, já não teve nenhuma aglomeração. Eu ia, inclusive, fazer essa observação que o banco já paga o Bolsa Família, já tem uma expertise, a gente queria entender o que tinha acontecido, então, basicamente, essa é a resposta, né? Isso, porque no FGTS, no saque imediato, ano passado, nós pagamos 60 milhões de pessoas. E não teve muita fila. Só que a gente teve 2 meses para se preparar. Fizemos o pagamento por mês de nascimento e cada mês recebia a cada 15 dias. Tinha um fôlego, né? Então, o que nós pagamos durante 6 meses, agora nós pagamos durante 2 semanas. O que teve 2 meses para se organizar, dessa vez teve 5 dias. Então, essa foi a dificuldade, mas nós tivemos também uma tecnologia que teve uma melhora muito grande. Hoje, nós já conseguimos que as pessoas façam compras em mais de 1.000 sites na internet, que paguem as contas todas de água, luz, gás, telefone, boletos e, desde a semana passada, que façam compras utilizando o cartão, o celular, como se fosse um cartão. Então, nas maquininhas agora, você pode realizar essa compra. Então, esse conjunto todo fez também com que menos pessoas precisem ir às agências.
Ou seja, hoje, 2/3 das pessoas que sacam o dinheiro sacam eletronicamente. Então, foi uma ótima solução, porque a pandemia pede que as pessoas estejam em isolamento, né? E aí a gente fala, então, do calendário da terceira parcela, que deve estar para sair. Já tem uma data? As pessoas estão curiosas. Nós estamos conversando com o Ministério da Cidadania, que é quem publica o calendário, porque o Ministério da Cidadania, que organizou isso, contratou tanto a Caixa para realizar o cadastramento e o pagamento, quanto a Dataprev, que analisa exatamente os dados das pessoas e verifica se essas pessoas têm ou não têm o direito. Então, nós estamos em conversa final, falta pouco para a gente anunciar a terceira parcela, mas você falou muito bem, a terceira parcela vai seguir o mesmo racional da segunda, ou seja, faremos os depósitos muito rápido, as pessoas terão nas suas contas digitais o dinheiro, podendo utilizar para pagar contas, comprar na internet ou, com esse saldo, realizar compras em supermercados, farmácias, etc. E poderão sacar um pouco depois. Por quê? Para evitar aglomeração, porque tem um grupo que a gente não pode mexer. O grupo do Bolsa Família, que há quase 15 anos recebe sempre nas mesmas datas. E essa data nunca foi alterada? Nunca foi alterada e sempre em dinheiro. Então, é um público com, normalmente, pouca informação. Então, nós não queremos alterar. Então, são 19 milhões de pessoas que sempre receberam nos 10 últimos dias úteis e sempre já organizado. Então, respeitando este calendário que nunca foi alterado, do Bolsa Família, os demais 30, 34 milhões irão receber desta maneira. Primeiro um depósito, também 5, 6 dias, de acordo com o mês de nascimento, e normalmente uma semana depois começam a receber, a ser permitido o saque na ATM, na lotérica. Mas isso, o que permitiu, Catiuxa? Pagar muito rápido, sem basicamente nenhuma fila. O presidente Bolsonaro anunciou que vai ter uma prorrogação desse pagamento, deve vir aí uma quarta e uma quinta parcela, ele não divulgou o valor ainda. A Caixa já foi comunicada dessa nova medida? Eu converso muito com o ministro Paulo Guedes, o meu chefe. O que eu posso te dizer é que a Caixa, qualquer que seja a medida anunciada pelo Ministério da Economia e o Ministério da Cidadania, nós faremos. Então, com tranquilidade também. Nós já conseguimos organizar de uma maneira que a gente paga rápido e sem fila. Agora, a determinação vem do Ministro da Economia, do Ministro da Cidadania e aprovada pelo Presidente da República. Então, o senhor me falou dessa logística de análise de dados, né? Ainda tem aí umas pessoas na fila, cerca de 11 milhões, se não me engano, o senhor me corrige o número. Essas pessoas que estão na fila, o que a gente pode dizer para elas? Quando for aprovado o cadastro, enfim, elas vão receber mais parcelas de uma vez? Como é que está a análise disso? No começo houve uma reclamação de demora nessa análise. Ainda está lento? O que o senhor pode me dizer? Nós recebemos ao redor de 106 milhões de cadastros. Ao redor desses 106 milhões de cadastros, 59 milhões já foram aprovados. 42 milhões não foram aprovados. Então, teriam mais 5 milhões. Esses 5 milhões estão ainda em primeira análise, mas são normalmente pessoas que se cadastraram depois, normalmente em maio. E 5 milhões, quase 6, estão já na segunda ou terceira análise. O que é, normalmente, as pessoas erraram algum tipo de dado. Um número de CPF do filho, uma letra do nome, não colocou, isso acontece muitas vezes, o nome completo. Outra coisa, se separou e continuou colocando o nome de casado. Então, qualquer coisa que seja diferente da base de dados que a Dataprev tem, vai gerar uma reanálise. Então, para ser objetivo, é ao redor de 11 milhões de pessoas, ao redor de 5 milhões e meio, quase 6 milhões estão em primeira análise. Normalmente, as pessoas colocaram em maio, e ao redor de 5 milhões e um pouco estão em segunda ou terceira análise.
Eu também conversei com o ministro Onyx, é importante, isso é uma questão dele, porque ele que envia para a Caixa, mas há uma expectativa de até a semana que vem venha mais um lote grande desses 11 milhões, uma parcela, e aí é importante, Catiuxa, que vem não só os aprovados, mas aqueles que também não foram aprovados. Mas deve vir sim. E os aprovados vão receber de que forma esse dinheiro? Tem uma programação? Rápido. Mais parcelas de uma vez? Uma de cada vez? Não, uma parcela, excelente pergunta. Todos receberão 3 parcelas. Todos. E se vier uma quarta ou uma quinta, uma quarta ou uma quinta. Então, todos que forem aprovados até o dia 3 de julho receberão todas as parcelas. Então, isso ninguém precisa se preocupar. Mas existe uma lógica de se receber uma por mês. Então, a ideia é pagar uma, a primeira, a segunda com 4 semanas depois, e outra questão importante que eu posso te adiantar é organizada por mês de nascimento. Tem um acordo que saiu recente da AGU com o MPF, a Advocacia Geral da União, com o Ministério Público Federal, falando que as pessoas que tiveram pedido negado, o auxílio pode ser contestado, o resultado pode fazer uma nova solicitação. O senhor acredita que vem muita revisão de processo por aí? Sim, mas a lei é muito clara. Então, por exemplo, quem ganhou mais de R$28 mil em 2018 não tem como receber, a não ser que mude a lei. Quem tem na família mais de 3 salários mínimos comprovados, também não. Ou a pessoa que recebe mais de meio salário mínimo. Então, a lei ela é muito clara. E quem faz análise, só para colocar esse ponto de maneira muito clara, é a Dataprev com o Ministério da Cidadania. A Caixa só pode pagar se receber a informação. Então, a gente recebe a informação de quem será pago, do valor que será pago, e o dinheiro total recebe do Ministério da Cidadania. Esse pagamento é um pagamento gigantesco, como o senhor já falou. O senhor fez acordo, a Caixa fez acordo com outros bancos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho de como é que esses bancos ajudaram nesse trabalho. Foram mais 52 bancos. Por quê? Todas as pessoas que indicaram ter conta em algum banco, indicaram e nós passamos para esses bancos o pagamento. Então, é algo importante. Agora, mais de 90% foi pago na Caixa. E por quê? Porque este é o terço dos adultos no Brasil, é mais de um terço, são 150 milhões ao redor de adultos no Brasil e pagamos 60 milhões. Então, mais de 1 em cada 3 adultos está recebendo o auxílio emergencial. E a grande maioria deles ou já tem conta na Caixa, ou busca a Caixa automaticamente. Então, como a gente não tinha dúvida, a segunda parcela não teve aglomeração. Então, a questão que nós tivemos durante 3 dias na primeira parcela não foi que sobrecarregou a rede da Caixa, foi que ia sobrecarregar qualquer rede bancária de qualquer país, talvez com exceção da China. Então, esta questão são a Caixa mais 52 bancos. E outro ponto importante, não é só a Caixa, as redes das agências. Nós temos 4.200 agências, 13 mil lotéricas, e isso é muito importante, porque elas abrem no fim de semana e até mais tarde, e 8 mil correspondentes exclusivos. A gente vai fazer um rápido intervalo para continuar esse bate-papo, para saber mais das ações da Caixa durante a pandemia. Até já. O Impressão está de volta com Pedro Guimarães, presidente da Caixa. A gente está falando do auxílio emergencial e as pessoas têm que ficar atentas, né? Porque falou em dinheiro, as pessoas se interessam em aplicar golpe, seja de que forma for. O que a Caixa está fazendo para evitar e que conselho também ela está dando para as pessoas que precisam saber o que fazer para evitar cair em armadilha, né? Ótima pergunta. O que existe, né? A Caixa não é responsável pela análise. Então, toda a questão da análise dos dados, ela é focada na Dataprev e no Ministério da Cidadania. Nós não temos nem acesso a essa base de comparação. O que é o foco da Caixa que a gente... E é muito importante. E a sua pergunta é realmente relevante. Em relação, por exemplo, à parte da documentação. Porque nós já pegamos fraudes,
mas 1/4 do que nós estimávamos, então o número de fraudes está muito menor. Mas, por exemplo, os documentos. Às vezes você tem alguma pessoa, até membro da família, porque a população realmente mais carente, e normalmente com mais idade, não tem muito entendimento da parte tecnológica. Então, às vezes, quem faz o cadastramento é alguém conhecido. É a maior parte das fraudes. É alguém conhecido que tem os dados e tenta retirar com algum documento. E como é que a Caixa detecta esse Porque erro? o documento não é válido. Ou seja, você vem com o documento da pessoa, mas é um documento inválido. Então, a questão é a seguinte, e é por isso que é muito importante a presença dos funcionários e dos terceirizados nas agências. Por quê? As pessoas que realmente têm menos informação, elas precisam da nossa ajuda até sacar nas ATMs. Por quê? Porque você tem mais de 30 milhões de pessoas que nunca tiveram conta em banco. A maioria nunca tinha entrado num banco. Então, não é só a dificuldade de fazer o cadastramento, é de retirar o dinheiro. Então, esta questão, e eu mesmo participei, todos nós vamos, quando você vai na agência e percebe como que realmente a Caixa está ajudando a fazer a mudança da vida dessas pessoas, você entende todo esse universo de pagamento. Mas, assim, objetivamente, o número de fraudes em relação a pagamentos está muito menor, mas tem que estar muito atento, porque temos mais de 10 milhões de pessoas com pouquíssima informação. Porque tem golpe e tem fraude, né? Isso. Golpe que você quer enganar a pessoa que já tem direito ao auxílio e tem a fraude. Exatamente. E eu acho que é importante a gente frisar essa questão para falar para as pessoas que mecanismos a Caixa tem para evitar isso. Então, a fraude do ponto de vista de alguém que não tenha direito e que pode sacar, a Caixa não tem como fazer análise. Por quê? Porque nós não temos a checagem da base de dados. Então, isso quem faz é exatamente a Dataprev e o Ministério da Cidadania, que só consegue fazer quando cruza várias bases de dados diferentes. E esse cruzamento eu sei que não é de responsabilidade da Caixa, mas isso está sendo feito. 100%. Inclusive, vamos lembrar que foram 106 milhões de pessoas que se cadastraram e 42 milhões não tiveram acesso negado. Então, isso está sendo feito, são bilhões de cruzamentos todos os dias, mas você precisa de todas as bases, porque você precisa cruzar com toda a base do imposto de renda e várias outras bases, né, da Receita Federal. Essa questão de golpe, etc., está mais ligada ao pagamento em si, à operacionalização do pagamento. Então, isto, como é que nós evitamos? Quando vai realizar a retirada, tem que vir com documento, o documento tem que ser válido. Muitas vezes a gente só aceita documentos com foto, só os documentos que são aqueles documentos que são muito mais difíceis de ter a falsificação. Então, e sempre com cuidado, da mesma maneira que nós que fazemos milhões de pagamentos por mês do Bolsa Família e de outros, nós já entendemos, os nossos funcionários já conseguem perceber muito facilmente quando que existe alguém que está querendo fazer um golpe. Lembrando que é crime, né? Fraudar, e o pessoal está de olho, né? E nós fazemos, sim, a denúncia para a Polícia Federal. Então, assim, ao ter a prova da fraude, do golpe, porque é fácil, tudo é gravado. Então, todas as pessoas que sacam nos ATMs ou na boca do caixa são gravadas, são filmadas. Então, isso nós já utilizamos. O que acontece? Quando nós identificamos, nós filmamos e mostramos, inclusive para beneficiários. Foi assim que identificamos familiares ou conhecidos. E aí o que a gente faz? A gente só discute ressarcir se for na polícia e começar o processo contra o conhecido. Se não for, a gente não ressarce. Por quê? Porque essa pessoa vem com todos os documentos. Então, assim, o processo mas eu quero só reforçar, isso está
muito menor do que nós estimávamos. Então, de fato, é uma consciência coletiva de que esse processo todo de pagamento do auxílio emergencial é fundamental para as pessoas, ainda mais nesse momento. Quando o senhor fala está menor, o senhor pode dar algum número, algum dado? Isso é uma coisa mais nova. Mas se a gente estava esperando 100 de fraude, é 25 de fraude que veio. Então, nós temos essa estimativa, até porque isso é parte do preço que nós colocamos para realizar esse pagamento. Então, nós temos um preço em relação à fraude menor, porque, e é isso que é importante, está menor do que os pagamentos normais de auxílio que nós fazemos. Então, dos pagamentos sociais, esse é um dos que tem a menor fraude. Vamos falar de outras coisas que a Caixa também está fazendo na pandemia, como, por exemplo, oferecendo uma linha de crédito para micro e pequenas empresas. Eu queria que o senhor desse detalhe e falasse também da procura. Como é que está sendo isso, se as pessoas, realmente, essas empresas estão conseguindo chegar nesse crédito, porque há muita reclamação dos próprios empresários em relação a essa dificuldade. Sim, nós já temos mais de 7 bilhões de reais emprestados para as microempresas. 1 bilhão de reais para empresas com a parceria no Sebrae e 6 bilhões de reais com a Caixa Econômica, recursos da Caixa, aproximadamente 100 mil empresas. Existem outros programas do governo que estão para ser executados. Um deles é o Pronamp, o outro é o FGI, e aí nós esperamos emprestar mais 15 bilhões de reais. Então faremos para as microempresas mais de 20 bilhões de reais de empréstimo neste momento. Lembrando que as microempresas nunca tiveram crédito no Brasil. O banco que mais faz crédito para microempresas se chama Banco do Nordeste e no Nordeste. Então também esta é uma revolução. Por quê? Porque nós não estamos falando de um segmento como das grandes empresas ou das médias empresas que sempre teve crédito. As microempresas nunca tiveram. Então, de toda essa questão da pandemia, que é muito ruim, existem algumas coisas construtivas. A inclusão social digital de 30 milhões de pessoas e o crédito para microempresas, que não vai ficar só agora. Todas essas questões que nós estamos fazendo, elas vão ficar para sempre. Ou seja, 30 milhões de pessoas terão a sua inserção digital econômica, e a gente vai continuar após a pandemia, e as microempresas, estimamos emprestar para umas 300 mil, elas continuarão após a pandemia também. Uma notícia muito interessante que saiu nesse período foi em relação ao financiamento imobiliário. Nunca tinha visto isso, a Caixa dá um prazo de 6 meses para fazer o primeiro pagamento quando você faz o financiamento. Isso mesmo. Já tem algum balanço? As pessoas procuraram? Como é que está essa iniciativa? Muito. Nós estamos, inclusive, com um recorde de crédito. Então, são duas grandes operações. Primeiro, as pausas. Nós pausamos em 4 meses. 2,5 milhões de pessoas quiseram essa pausa. E pelo celular. Então, não precisaram ir às agências. Metade da nossa carteira de crédito imobiliário foi pausada. Então, isso é um ponto muito importante. Por quê? Porque isso geraria um problema para 2,5 milhões de famílias. Além disso, os novos créditos imobiliários, nesse momento, tanto a pessoa quanto a construtora, porque aí equilibra o fluxo de caixa, tem 6 meses para começar a pagar a primeira parcela e nós conseguimos 15% a mais de empréstimos do que um ano atrás no mesmo mês. Então, essa parte, para ser bem claro, a Caixa tem foco e pouco foco, porque quando você quer fazer muito, dificilmente você faz tudo bem. Crédito imobiliário, políticas sociais, microcrédito e o crédito consignado. Deu uma aquecida no mercado de alguma forma? Está tudo muito parado, eu sei, mas esse incentivo para a questão imobiliária? Sim, a gente sentiu o final de abril e o começo de maio como o pior momento. Então a gente já sentiu melhor assim, já a partir do final de maio e agora no começo de junho. E também tem, com a liberação do auxílio emergencial,
que já são mais de 150 bilhões de reais. Além disso, do programa de emprego, ao redor de 30 bilhões de reais. E do FGTS, mais de 20 bilhões de reais. Isso sem falar se houver a quarta e a quinta parcela. E toda essa transferência gera consumo. Então, mais de 90% disso vai gerar consumo. Estamos falando de mais de 200 bilhões de reais que será injetado na economia, ou já foi. Então, tem um pouco de retomada, sim, certamente. E nós, o ministro Paulo Guedes, meu chefe, a gente espera uma retomada mais rápido do que as pessoas estão imaginando. Inclusive, estamos sentindo isso na Caixa Econômica. Teve aumento na procura do seguro-desemprego? Sim. Muito relevante? Teve. Esse aumento, menos do que a gente esperava. E isso vem exatamente do impacto dessas políticas. Não é tão relevante quanto nós esperávamos, mas veio. E agora já reduziu. Então, assim, como eu falei, final de abril e começo de maio foi aonde nós sentimos o maior problema, seja na questão de emprego, seja na questão das empresas. Acabou a entrevista. Infelizmente, acabou. Obrigada mais uma vez pela sua participação e pelo recado que deixou aqui para a gente. Obrigado.